Estamos no Evangelho de João, capítulo 15. Amém? Amém. Vamos encerrar o capítulo 15 e começar o 16 hoje. João 15, do 18 até o 16, versículo 4. Amém? Queridos, nós estamos nessa trajetória, nessa jornada, meditando aí no Evangelho de João. Estamos chegando ao final aí do Evangelho de João. Talvez ainda a gente vá até o final do ano, talvez ainda meditando nele, mas já estamos chegando nos últimos capítulos. João tem 21 capítulos e nós já vamos chegar no 16 hoje. Vamos ver uma mensagem bem distinta, bem diferente do que a gente está acostumado a ouvir até agora, e é bastante importante para os tempos que a gente está vivendo, para que nós estejamos alertas, também atentos, vigilantes e não percamos a fé. Amém? Vamos ler juntos aí João 15, 18 até o 16, versículo 4. Diz assim: E Jesus continuou: Se o mundo odeia vocês, lembrem que ele me odiou primeiro. Se vocês fossem do mundo, o mundo os amaria, porque por vocês serem dele. Mas eu os escolhi entre as pessoas do mundo e vocês não são mais dele. Por isso o mundo odeia vocês. Lembre do que eu disse: o empregado não é mais importante do que o seu senhor. Se as pessoas que são do mundo me perseguiram, também perseguirão vocês. Se elas obedeceram aos meus mandamentos, também obedecerão aos seus mandamentos. Por causa de mim, essas pessoas vão lhes fazer tudo isso, porque não conhecem aquele que me enviou. Elas não teriam nenhum pecado se eu não tivesse vindo e falado a elas. Mas agora, essas pessoas não têm desculpa para o seu pecado. Quem me odeia, odeia também meu Pai. Se eu não tivesse feito entre elas essas coisas que nenhum outro já fez, elas não teriam nenhum pecado. Mas agora viram o que eu fiz e continuam a odiar tanto a mim como meu Pai. Mas isso é para que se cumpra o que está escrito na lei deles. E eles me odiaram sem motivo ou sem razão. Quando chegar o Auxiliador, o Espírito da verdade que vem do Pai, ele falará a respeito de mim. E sou eu quem enviará esse Auxiliador a vocês, da parte do Pai. E vocês também falarão ao meu respeito, porque estão comigo desde o começo. E Jesus disse ainda: Eu digo isso para que vocês não abandonem a sua fé. Vocês serão expulsos das sinagogas, e chegará o tempo em que qualquer um que os matar pensará que está fazendo a vontade de Deus. Eles vão fazer essas coisas porque não conhecem nem o Pai nem a mim. Mas eu digo isso para que, quando essas coisas acontecerem, vocês se lembrem que eu já os tinha advertido. Amém, queridos? Glória a Deus. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Deus amado, Deus santo, Deus bendito, obrigado por mais uma vez estarmos juntos aqui na tua casa. Obrigado porque a tua palavra será ministrada, já foi lida, e eu sei que ela falará conosco nessa noite, que ela tocará em nós, que ela nos abençoará, que ela nos fortalecerá, que ela nos corrigirá, que ela nos preparará para aquilo que está por vir. Que em nome de Jesus o Senhor nos capacite mais uma vez a ministrar ao teu povo aquilo que o Senhor tem para eles. Que o Senhor nos dê graça e que saiamos todos daqui alimentados nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Você pode se assentar um momento? Algumas coisinhas rápidas antes de a gente começar a palavra. Nós estamos aqui com a camiseta do Gessel, hoje, só para lembrar você que quinta-feira, 19h30, tem Gessel na casa do nosso irmão Denilson da irmã Janice, Fica de pé aí, irmão Denilson da irmã Janice, por favor. Então, quinta-feira, 19h30, na casa deles tem Gessel. Faça chuva, faça sol, caia canivete, ou esteja fervendo, vai ter Gessel lá, quinta-feira, 19h30, não perca, tá bom? Terça agora, irmãos, terça-feira na igreja, aqui no templo, 19h30, nossa segunda aula do curso de evangelização.
Então nós estamos aí no módulo 2 da nossa escola de liderança, que é o nosso curso de evangelização. E vamos ter 8 aulas sobre evangelização. Terça-feira é a segunda aula e você não pode perder. Mas, pastor, perdi a primeira, não tem problema. Você vem na segunda e aí depois eu te mando o link da primeira para você ver lá e não ficar de fora, né? Para que você esteja se preparando para ganhar almas para Jesus. Amém, queridos? Amém. Se você não ganha almas, nós vimos aqui semana passada, né? Você é árvore sem fruto e isso não é nada bom. Amém? Então nós temos que ser árvores frutíferas para o Senhor Jesus. Amém? Então esses são nossos avisos aí. Você está vendo aqui uma cesta de alimentos. Se você trouxe algum alimento para doar para pessoas que precisam, irmãos que às vezes estejam precisando, estejam carentes, precisando de alguma ajuda por algum momento, você pode estar doando. Se você esqueceu de trazer hoje, quarta-feira no culto você pode trazer, domingo você pode trazer. Não esqueça, está abençoando aí os seus irmãos. Vamos então para o nosso texto de hoje. O tema desse texto que a gente acabou de ler tem a ver com o ódio do mundo para conosco. Por que o mundo nos odeia? Você já parou para pensar nisso? Por que o mundo nos odeia? Por que muitas vezes pessoas nos perseguem, nos maltratam, mesmo sem a gente ter feito nada para eles? Você não perseguiu aquela pessoa, não falou mal dela, não olhou torto para ela, você nem conhece ela direito, mas quando ela fica sabendo que você é crente, ela já começa a te tratar mal. Não sei se já aconteceu isso com você em algum momento. E se já aconteceu, você tem mais ou menos uma noção do que isso significa. E a nossa meditação hoje vai trabalhar em cima disso. Por que o mundo nos odeia? O mundo nos odeia porque a luz ofusca e inibe as trevas, e por isso eles nos odeiam. Ou seja, em outro texto que a gente já leu aqui mais atrás, Jesus fala que as trevas, elas não conseguem resistir à luz. Por que as pessoas que estão nas trevas, elas não gostam dos cristãos, elas não gostam da palavra de Deus, elas não gostam do evangelho de verdade? Porque quando a luz chega, mostra o que está escondido nas trevas, o que é sujo, o que é podre, o que é imoral, o que é ilegal, aquilo que não deveria estar sendo feito, mas está, aquilo que não se deveria pensar, mas está pensando, aquilo que não se deveria falar, mas está falando. E quando a luz vem e traz as claras e mostra esses defeitos, esses problemas, essas situações, as pessoas, elas se sentem pressionadas, elas se sentem irritadas, porque era muito mais fácil viver na escuridão sem que ninguém apontasse para elas os erros que elas estão cometendo. Ninguém gosta de ser corrigido, ninguém gosta de ser questionado, ninguém gosta que alguém olhe para ele e diga assim: olha, você está errado, esse caminho não é bom, o que você está fazendo é ilegal, olha, não faça isso. Ninguém gosta. Por mais que você tenha nascido no meio de uma família, que talvez era uma família que seguia os princípios de Deus, uma família que conhecia a palavra, que te ensinou desde pequeno, garanto que quando você era pequeno, quando seu pai e sua mãe te chamavam atenção por alguma coisa, você ficava com raiva. Sim ou não? Quem aqui ficava feliz, sorria e dava pulo de alegria quando a sua mãe pegava o chinelo e dava no seu bumbum? Alguém aqui? Alguém aqui, né, ficou feliz, chegou na escola, né, todo alegre, contando pro coleguinha: olha, minha mãe me deu uma surra ontem de cinta e eu estou com 3 marcas aqui no bumbum? Alguém aqui, em algum momento, fez isso? Não, né? Porque é da natureza do ser humano odiar ser corrigido, ser questionado. A gente não quer que as pessoas mostrem para nós que nós estamos no caminho errado. Então, quando o Evangelho vem, o Evangelho é a luz, porque Cristo é a luz do mundo, isso irrita as pessoas que estão nas trevas. Porque quando elas estavam completamente envoltas nas trevas, ninguém apontava o erro delas. Mas quando vem alguém que é da luz, isso irrita. Portanto, o mundo nos odeia. O título dessa mensagem é:
perseguidos e odiados sem razão. E a gente vai ver por que o mundo nos odeia, segundo esse texto de João, segundo essa mensagem de Jesus aos seus discípulos. Por que o mundo nos odeia? Lembrando, nós estamos aqui, entre a Santa Ceia, a última ceia que Jesus teve com seus discípulos, e a crucificação. Todos esses textos aqui agora, capítulo 13, se eu não me engano, em diante aí, de João, nós estamos nesse período. Jesus está caminhando com os discípulos, acabou a Santa Ceia, e ele está caminhando com os discípulos, indo em direção ao jardim de Getsêmani. Agora deve estar no jardim de Getsêmani. Daqui a pouco ele vai ser preso, mas ele está conversando com os discípulos e alertando eles: olha, a coisa vai ficar feia, a coisa vai ficar preta, as pessoas vão odiar vocês, as pessoas vão perseguir vocês, as pessoas vão apontar o dedo para vocês, as pessoas vão expulsar vocês das sinagogas, e vai chegar um ponto até de que as pessoas vão matar vocês, pensando que assim estão fazendo a vontade de Deus. Isso que ele falou no texto que a gente acabou de ler. E o próprio texto responde algumas coisas para nós. Em primeiro lugar, por que o mundo nos odeia? O mundo nos odeia porque nós não somos mais do mundo. Amém, queridos? Quem pode dizer amém? Amém. Quem aí não é mais do mundo? Amém? Quando você fala assim: mas eu estou no mundo aqui, mas eu vivo no mundo, eu estou aqui, carne e osso. E aí você precisa entender o que é mundo, Porque a palavra mundo, na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, ela pode significar várias coisas. Tem várias palavras que são traduzidas na nossa língua como mundo, e elas têm às vezes significados diferentes. Então, existem momentos na Bíblia que o mundo significa o planeta Terra. Existem momentos na Bíblia em que mundo significa as pessoas que estão no mundo, que vivem no mundo. E existem momentos no Novo Testamento em que a palavra mundo significa o sistema regente no mundo. É o sistema, é a ideologia, é a cultura do mundo, é a forma de pensamento do mundo, é a maneira como o mundo se organiza e como ele vive. Isso é mundo. E o mundo, ele é dominado, ele é gerido, ele é organizado, ele é liderado por quem? Por Satanás, pelo próprio Satanás. Ele é o príncipe desse mundo. Que mundo é esse? O sistema que rege esse mundo atual, esse sistema deturpado, esse sistema caído, esse sistema pecaminoso, esse sistema que favorece o que é errado e condena o que é certo. Esse sistema é um sistema dominado pelo próprio Satanás. E Jesus está dizendo aqui: sabe por que o mundo odeia vocês? Porque vocês já não são mais do mundo. Porque eu tirei vocês do mundo, porque eu vos escolhi. Ele fala: vocês não me escolheram, eu que escolhi vocês. E eu escolhi vocês e tirei vocês do mundo para que vocês deem fruto. Por isso o mundo odeia vocês, porque agora vocês já não fazem mais parte desse mundo. A mente de vocês já não é mais a mente do mundo. A forma de viver de vocês já não é mais a forma do mundo. O caráter de vocês já não condiz mais com o caráter do mundo. Então, quem está vivendo no sistema do mundo, ele não vai gostar de você, porque você é diferente. Você é completamente diferente. Ou se não é, deveria ser. Não é verdade? Deveria ser, porque já não pertencemos mais a esse mundo. Então, pensa nisso. Nós estamos aqui vivendo no planeta Terra, no mundo, no sentido planeta, vivendo no mundo, no sentido das pessoas que vivem no mundo, mas não pertencemos ao mundo. Que mundo é esse? O sistema regente dominado por Satanás, entendeu? É o reino das trevas. Então nós temos uma luta de dois reinos aqui. Nós temos uma luta entre o reino dos céus e o reino da terra, que nesse momento o reino da terra é governado por Satanás. E nós já não pertencemos mais ao reino desse mundo, que o príncipe é Satanás. Nós pertencemos ao reino do céu, e o nosso rei é Jesus Cristo. Amém, queridos? Então, em primeiro lugar, porque o mundo nos odeia, porque já não somos mais do mundo. Nós somos arrancados do mundo e agora nós pertencemos ao reino de Cristo. Segundo motivo porque o mundo nos odeia. O mundo nos odeia porque odiou primeiro ao nosso Senhor Jesus. Então, por que o mundo nos odeia? Porque o mundo odiou Jesus. Embora vocês saibam que algumas
pessoas seguiram a Jesus. Algumas pessoas até se converteram. Mas em geral, a maioria daquelas pessoas da época de Jesus odiaram ele, perseguiram ele, tentaram apedrejar ele. E ele sumia no meio da multidão. A multidão não conseguia pegar ele, né? Por várias vezes tentaram apedrejar ele. Por várias vezes tentaram matar ele. Mas ele desaparecia no meio da multidão e ninguém conseguia. Até chegar o momento em que ele, diz a palavra, que ele se entregou. Porque aí era a hora, era chegada a hora dele se entregar por nós. E ele se entregou. E ali ele foi crucificado, condenado injustamente, foi morto. Então o mundo, ele nos odeia porque odiou a Jesus. Então, olhe, tente imaginar na sua mente assim, Jesus no meio daquelas pessoas que viviam num sistema corrupto, num sistema pecaminoso, num sistema de injustiças e mais injustiças. Quando Jesus chega, brilhando como a luz do mundo, vivendo de uma maneira totalmente diferente do que aquelas pessoas viviam. Eles olhavam para Jesus e dentro da mente deles eles pensavam: eu tenho duas escolhas. Se esse cara está certo, então eu tenho que caminhar que nem ele. Se esse cara está certo, eu vou ter que mudar a minha vida inteira e vou ter que fazer o que ele está fazendo. Eu vou ter que mudar a minha vida inteira e vou ter que obedecer o que ele está dizendo. Mas se esse cara está errado, então a gente tem que matar ele, porque ele está bagunçando, né, a nossa vida, ele está bagunçando o nosso sistema, ele está bagunçando a forma como a gente acredita que o mundo deva ser. Então, entre essas duas opções, eles acharam mais fácil matar Jesus do que tentar ser como ele. É isso que acontece conosco também. Porque do mesmo jeito que fizeram com Jesus, eles fazem conosco. Eles olham para você quando você tem uma vida diferente, quando você tem um modo de pensar diferente, quando você fala diferente, quando você age diferente. Eles olham para você e pensam assim: se ele está certo, eu vou ter que andar que nem ele. Mas o que é mais fácil? Andar que nem ele? Ou perseguir ele, destruir ele? É mais fácil destruir ele, então vou tentar destruir ele. É isso que eles fazem. Então por que o mundo nos odeia? Porque odiou Jesus desde o começo. Só estão fazendo conosco o que fizeram com ele. Jesus está dizendo assim: olha, o servo não pode ser maior do que o seu Senhor. O mundo nos persegue porque perseguia Jesus primeiro. Se fizeram isso com o próprio Filho de Deus, por que não vão fazer conosco? Jesus está dizendo assim: olha, não tem como o servo ser maior do que o Senhor. Não tem como nós, que somos servos, recebemos um pagamento maior do que Jesus recebeu. Se Jesus não foi honrado nesse mundo, ele sendo plenamente santo, ele sendo plenamente perfeito, ele fazendo tudo que era bom, curando pessoas, expulsando demônios, pregando só o bem, se ele não recebeu honra desse mundo, por que a gente às vezes fica lutando para receber a honra desse mundo? É um caminho perigoso. Esse você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Então, a Bíblia já fala assim que aquele que procura ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Você já leu esse texto na sua Bíblia? Que aquele que tenta ser amigo do mundo acaba se tornando inimigo de Deus. Então grava isso na sua mente. O mundo não vai ser bonzinho com você. O mundo não vai gostar de você. O sistema do mundo e as pessoas que amam o sistema do mundo, as pessoas que amam a forma como o mundo mal faz as coisas, as pessoas que amam a depravação, que amam a corrupção, que amam a roubalheira, que amam as drogas, que amam o adultério, que amam a prostituição, que amam a mentira, esse tipo de pessoa não vai gostar de você, não adianta. Eles não vão gostar de você, eles vão perseguir você, eles vão tentar fazer de tudo para destruir você. Porque fizeram isso com Jesus. Fizeram isso com Jesus. Então, se Jesus recebeu uma cruz como um pagamento de tudo de bom que ele fez, por que a gente acha que a gente vai receber glórias desse mundo? Por que a gente acha que o mundo vai bater palma para a gente? Não vai, irmãos. Não vai.
Por isso que Paulo deixa bem claro: cada um tome sobre si a sua cruz e siga-me. Amém? Amém. Quer tomar a sua cruz? É tomar sobre si sua sentença de morte. Cruz era uma sentença de morte. Eu sabia que estava indo morrer. Para um homem que já está morto, o que pode assustar um homem que já está morto? Não é verdade? Se o homem já está morto, nada importa mais para ele. Por isso que Paulo não tinha medo. Porque para ele estava morto. Ele diz: ó, para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Amém? Só que isso a gente não entende isso. A gente fica tentando ganhar a simpatia do mundo. A gente fica tentando que as pessoas do mundo, né, sejam nossos amigos. Eu não estou pregando aqui inimizade com as pessoas do mundo, irmãos. Pelo contrário, a gente tem que tentar ser amigo deles, sim. A gente tem que tentar. Só que a Bíblia já mostra que quem ama esse mundo não vai ser nossos amigos. Pelo contrário, eles vão nos perseguir. Mas lá na frente a gente vai chegar aonde a gente precisa chegar. Já vamos lá. Então, em quarto lugar, o mundo nos odeia, porque não conhecem a Cristo e nem conhecem o Pai. O texto deixa bem claro: olha, eu vim e eu fiz todo tipo de milagres no meio deles, eu fiz todo tipo de obra boa no meio deles, e apesar disso, eles ainda continuam me odiando e continuam odiando meu Pai. Por quê? Porque eles não conhecem nem a mim e nem conhecem ao meu Pai. Então, por que o mundo nos odeia? Porque o mundo não conhece a Cristo e o mundo não conhece o Pai. Amém, queridos? Quando Jesus está sendo crucificado, ele fala o que? Ele ora assim: Senhor, perdoa-lhes. Por quê? Porque eles não sabem o que fazem. Ou seja, o mundo não tem conhecimento de que Jesus é o Filho de Deus. Eles nem conhecem Jesus, eles nem conhecem a Deus. Eles têm uma falsa impressão sobre quem é Jesus e uma falsa impressão sobre quem é Deus. E a impressão deles é tão deturpada, que eles conseguem achar que eles sabem mais de Jesus e mais de Deus do que nós que conhecemos a palavra, que vivemos tentando entender a palavra. Eles nem lêem Bíblia na vida, nunca leram, mas eles sabem mais de Jesus que nós. Que é da lição de moral dos crentes ainda. Então, vocês falam de Deus, vocês falam disso, mas olha só, Jesus é amor. Tudo eles resumem isso, né? Jesus é amor. Deus é amor, sim. Mas ele é justiça também. Vocês viram esses dias atrás aqui o texto de Jesus chegando lá no templo, né, com chicote e dando chicotada em todo mundo lá. Vocês lembram, né? Mandando todo mundo embora, expulsando os campistas de lá, né? Expulsando todo mundo que estava fazendo ali coisa errada. E falou assim: ó, vocês estão fazendo bagunça aqui na casa do meu Pai. É o mesmo Jesus, não é um Jesus diferente. Não é verdade? Só que eles querem conhecer apenas uma face de Jesus. Não é verdade? Eles não querem conhecer o Jesus completo, o Jesus bíblico. Eles inventam para eles mesmos um Jesus que está na cabeça deles, que é segundo eles mesmos. O próprio Paulo diz isso. Eles criaram para si deuses segundo a sua própria imagem, segundo a sua própria semelhança. Em vez da gente ir até a Bíblia para a gente tentar entender como é Deus, quem é Deus, o que Ele espera de nós, não, a gente na nossa própria imaginação cria um Deus segundo a nossa própria imagem, que pensa que nem a gente, que age que nem a gente, que tem os mesmos desejos que a gente, que deixa a gente fazer tudo que a gente quer fazer de errado. Esse é o nosso Deus, do mundo aí. Mas o Deus da palavra não. O Deus da palavra, Ele fala assim: olha, vocês precisam me conhecer. Meu povo perece por falta de conhecimento. Você tem que conhecer a minha palavra, você tem que saber a minha vontade, você tem que seguir os meus mandamentos. Não é a sua maneira, não é a sua vontade, não é o seu jeito, é do jeito dele. Nós que morremos para o mundo, que vivemos para Deus, nós precisamos conhecer a Cristo e conhecer o Pai. Mas o mundo lá fora, o mundo não conhece a Cristo e nem conhece o Pai. Então por isso eles nos odeiam, por isso eles nos perseguem, por isso eles nos criticam. E nós precisamos entender isso. Em quinto lugar, quem odeia a Cristo, odeia também o Pai que o enviou. Jesus disse assim: olha, eles me odeiam e por conta disso também odeiam o Pai que me enviou. Logo, irmãos, quem odeia alguém que é enviado por Cristo
também odeia o próprio Cristo. E consequentemente odeia o Pai também. Porque Jesus disse assim: olha, não são vocês que estão sendo enviados por conta própria, eu estou enviando vocês. Vocês estão indo em meu nome. Quem receber vocês, recebe a mim. Quem receber a mim, recebe o Pai. Então, quando alguém no mundo rejeita a gente, quando alguém lá no mundo persegue a gente em nome por causa de Cristo, quando alguém lá no mundo persegue a gente por causa da palavra, quando alguém lá no mundo nos odeia por causa de Cristo, ele também odeia a Cristo e ele também odeia o Pai. Ele nem pode nem saber disso, ele pode nem entender isso, mas essa é a verdade que a Bíblia está dizendo aqui. Você lembra quando Samuel, ele era profeta, ele era juiz e ele era sacerdote. Ele governava o povo de Israel. E ele foi justo a vida toda. Não falhou com aquele povo. Mas quando ele estava chegando no final da vida, o povo sabia que ele ia morrer a qualquer momento. E os filhos dele estavam tomando lugares de posições de liderança no meio do povo. Só que os filhos dele não eram justos, não andavam que nem o seu pai. E o povo foi até Samuel e falou assim: Samuel, nós queremos um rei. Nós queremos ser que nem as outras nações, nós queremos um rei. Samuel ficou triste. Samuel ficou chateado. Samuel foi até o Senhor e falou: Senhor, olha o que eles estão fazendo. Eu nunca fiz nada de errado com eles, nunca prejudiquei eles, nunca tratei eles mal, nunca roubei de ninguém, nunca usurpei o direito de ninguém aqui nessa nação. E eles estão me rejeitando. Deus falou assim para Samuel: não, Samuel, eles não estão rejeitando você, eles estão rejeitando a mim. Quem lembra disso? Deus fala: eles não estão rejeitando você, eles estão rejeitando a mim. Porque você está aí, não é por você ver, você está aí em meu nome. Você está aí fazendo a minha vontade, você está aí seguindo o que eu estou mandando. Então, se eles estão rejeitando vocês, não estão rejeitando vocês, estão rejeitando a mim. Não é verdade, irmãos? Então, quando alguém nos odeia por causa de Cristo, por causa do amor ao Evangelho, porque nós estamos fazendo a vontade de Deus, não está odiando a gente, ele está odiando o próprio Cristo. Ele está odiando o próprio Deus. Eles se tornam um inimigo de Deus. Eles se tornam um inimigo do Evangelho. Por mais que às vezes ele nem saiba disso. Tem um vídeo que feito em Curitiba, há uns 15 anos atrás, pode procurar no YouTube e colocar lá para você ver, que fala assim: o que as pessoas falam a respeito de Cristo, o que as pessoas falam a respeito da igreja, o que as pessoas falam a respeito de Cristo, do cristão. E aí eles vão na rua, alguns irmãos de algumas igrejas, eles vão na rua perguntando, entrevistando as pessoas. E aí ele vai para a pessoa e pergunta assim: o que você pensa de Cristo? Aí a pessoa fala: Cristo foi uma pessoa, em geral, quase todo mundo fala a mesma coisa. Cristo foi uma pessoa extraordinária, maravilhosa e tal, não sei o que, fala um monte de coisa boa de Cristo. Aí quando fala assim: e o que você pensa da igreja? Aí ele fala assim: igreja, a mesma pessoa que falou bem de Cristo, fala assim: igreja é tudo lugar de ladrão, gente que está enganando os outros, está lá para roubar o dinheiro das pessoas, tem não sei o que, a igreja oprime as pessoas, a igreja é isso, a igreja é aquilo, só fala mal da igreja. Aí pergunta para a mesma pessoa que falou bem de Cristo, fala assim: e aí, o que você pensa a respeito dos cristãos? Cristão é um monte de gente arrogante, um monte de gente que acha que isso é melhor do que os outros, um monte de gente que é preconceituosa. Cristão aí que são um monte de gente hipócrita, falso, não sei o quê. As mesmas pessoas que falam bem de Cristo lá no mundo, que não são crentes, aí detonam os cristãos, detonam a igreja. Não é coerente isso. Porque a Bíblia fala que nós somos o corpo de Cristo. Amém? Nós somos o corpo de Cristo. A igreja na terra é o corpo de Cristo. Cada cristão é parte do corpo de Cristo. Quem fala mal de um cristão está falando mal de Cristo. Quem fala mal da igreja está falando mal de Cristo. Não tem como separar isso. Deu para entender, irmãos? Não tem como separar isso. Lá em Atos dos Apóstolos você vai ver Jesus falando que a igreja é o corpo dele. Paulo não perseguia a Cristo, Paulo perseguia os cristãos. E Jesus se encontra com Paulo no caminho de Damasco. E Paulo, cai no chão lá como se fosse cego. Ouve a voz de Cristo falando com ele. E Cristo fala: Paulo, Paulo, por que você me persegue? Cristo já estava no céu já. Paulo estava perseguindo Cristo. Estava perseguindo quem? Os cristãos da igreja. Jesus fala para Paulo assim: você me persegue.
Saulo, Saulo, por que me persegues? Porque quem persegue aos cristãos, quem persegue a igreja, está perseguindo a Cristo. Não tem como separar uma coisa da outra. Cristo e a igreja são uma coisa só. Amém, queridos? Continuando, o mundo, diz o texto, o mundo não teria culpa dos seus pecados se Cristo não tivesse vindo e lhes mostrado o amor de Deus na prática. Mas como Cristo veio e fez tudo o que Ele fez entre nós, o mundo não será desculpado. O versículo está dizendo que o mundo não tem desculpa. Olha só, vamos tentar achar um versículo aqui para vocês. Versículo 23. Quem me odeia, odeia também meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles essas coisas que nenhum outro fez, eles não teriam nenhum pecado. Mas agora viram o que eu fiz e continuam a odiar tanto a mim como meu Pai. Mas isso é para que se cumpra o que está escrito: eles me odiaram sem motivos. Então, versículo 22, parte B. Mas agora essas pessoas não têm desculpa pelo seu pecado. Então, queridos, Jesus está dizendo o quê? Se Ele não tivesse vindo, não tivesse feito tudo o que fez, não tivesse morrido por nós, essas pessoas aí do mundo não teriam culpa. Ele está dizendo. Mas como Ele veio, fez tudo o que fez, morreu pelos nossos pecados, deu sua vida por nós, e ainda assim o mundo odeia eles, odeia Cristo, odeia o Pai. Então por isso eles não serão perdoados, a não ser que eles se arrependam, se convertam, né? E aí venham a Cristo, amém? Mas se isso não acontecer, eles não serão perdoados, não terá desculpa. Por quê? Porque Cristo veio e mostrou para eles quem é Deus, provou para eles quem é Deus, mas eles não querem. Não querem, eles não querem receber a luz, eles não querem entender a mensagem, eles não querem crer no Evangelho. Então, no 7, e o Senhor nos avisou de antemão para que a nossa fé não se enfraquecesse. Versículo, capítulo 16, versículo 1. Seríamos expulsos de sinagogas, seríamos mortos em nome de Deus. Essas pessoas ainda achariam que estariam fazendo a vontade de Deus. Seríamos perseguidos de todas as formas, mas isso não deveria nos desanimar, porque Cristo já nos avisou de antemão para nos alertar. Então, queridos, para que estou dizendo tudo isso? Porque o próprio Cristo agora, nos últimos momentos dele com seus discípulos, ele está dando essa pregação, esse ensinamento para os discípulos dele, para dizer assim: olha, eu estou alertando vocês antes que aconteça, para que vocês se preparem. Eu estou alertando vocês antes que aconteça, para que a fé de vocês não se esfrie. Eu estou alertando vocês antes que aconteça, para que quando acontecer, você não se desvie. Eu estou alertando você antes que aconteça, para que quando acontecer, você não olhe para trás, você não desanime, você não abandone a fé, você não abandone a cruz. Por quê? Porque é isso que vão fazer com vocês, porque também fizeram comigo. Jesus fala em outro versículo, em outro texto bem anterior, ele diz assim: olha, eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Porque agora, por minha causa, dentro da mesma casa, o pai vai estar contra o filho, a esposa vai estar contra o marido, pessoas da mesma família vão se dividir. E por que isso acontece? Por causa do Evangelho. Porque às vezes o marido se converte, a esposa não. E a esposa que não é convertida, ela começa a odiar o marido porque ele se converteu. A esposa se converte, o marido não. E o marido começa a odiar a esposa porque ela se converteu. O pai se converte, o filho não. E o filho começa a odiar o pai porque o pai é convertido e ele não. Ou o contrário, o filho se converte, o pai não. E o pai começa a odiar o filho porque o filho é cristão agora e ele não. E aqui no nosso país, isso talvez tenha consequências menores, mas em alguns outros países aí que a gente conhece, as consequências são bem piores. Nos países muçulmanos, por exemplo, quando uma pessoa da família se converte, é como se ele não pertencesse mais àquela família. Quando uma pessoa lá nos países muçulmanos se converte, o pai excomunga aquela pessoa não faz parte mais da família. Muitas vezes a própria família espanca aquela pessoa porque ela está desonrando a família, porque se converteu ao cristianismo.
Alguns séculos atrás, cristãos eram mortos em praça pública, cristãos eram colocados na arena para ser comidos por leões e por ursos, cristãos eram colocados em postes nas ruas e era colocado fogo nos cristãos vivos ainda para ser tocha humana ali na cidade de Roma, no Império Romano, até o século III depois de Cristo. Tudo que Deus falou que aconteceria, aconteceu, continua acontecendo. Alguns anos atrás, não sei se vocês receberam, mas no WhatsApp, apareceu um vídeo lá dos cristãos sendo, decapitados ali, cortado o pescoço deles numa praia lá, dezenas de cristãos assim, e aqueles homens encapuzados cortando o pescoço dos cristãos ali. Eu não sei se você lembra disso, mas não faz muito tempo, 5, 6 anos atrás. Talvez aqui no Brasil a gente está vivendo um tempo de tanta bonança, vamos dizer assim, que às vezes você nem se preocupa, você acha que isso aqui, essa palavra aí para mim faz sentido, não tem nada a ver. Mas tem irmãos nossos hoje, no mundo inteiro, sendo perseguidos, sendo odiados dessa forma, sendo perseguidos até o limite de morte. Tem igrejas na África sendo queimadas com as pessoas dentro. As pessoas vão lá, cercam a igreja na hora do culto, trancam a igreja por fora e botam fogo e matam os cristãos lá dentro, todo mundo lá queimado. Eu recebi recentemente um vídeo desse, de um país lá na África que também é muçulmano, de 2 igrejas cristãs queimadas completamente com os irmãos dentro. E aí a gente se pergunta: vamos perder a fé por conta disso? Vamos olhar para trás por conta disso? Vamos desanimar por conta disso? E Deus está dizendo assim: não, irmãos, eu estou avisando vocês de antemão, porque quando acontecer, não olhe para trás. Quando acontecer, não volte, não abandone a fé, não desanime, porque vai acontecer. E às vezes você não chegou nem a nenhum tipo de situação como essa. Você não foi expulso de lugar nenhum, você não perdeu emprego, você não perdeu dinheiro, ninguém da sua família te excluiu por você ser cristão. Você não está correndo risco de vida, nem de morte, de nada, Mas por coisas tão pequenas, para você talvez já é motivo de você olhar para trás e está querendo abandonar a fé. Será que já aconteceu com você? Situações às vezes tão pequenas, situações às vezes tão simples, situações às vezes tão insignificantes, mas para você se tornou algo tão grande. Eu estou cansado, eu vou abandonar a fé, eu vou chutar o pau da barraca, eu vou voltar para trás, eu vou. Deus está falando: olha, vocês vão ser perseguidos até o limite da morte, e alguns vão até ser assassinados, como Estevão, que foi o primeiro mártir da igreja. Em Atos capítulo 7, vai lá depois na sua casa e lê. Estevão foi apedrejado e ele morreu. Jesus não quis, o Pai não resolveu, não quis livrá-lo daquele momento. Ele morreu, como outros também morreram pelo Evangelho. Mas ele não abandonou a fé, ele não negou a fé, ele ficou fiel até o fim. Ele morreu olhando para o céu e o céu se abrindo diante dele, ele vendo Jesus sentado no seu trono. A palavra de Deus fala que nós ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Você está sendo perseguido? Permaneça fiel. Você está sendo xingado, criticado? Tem pessoas aí tentando alguma coisa contra você? Permaneça fiel. Não olhe para trás, não desanime, não pense em desistir. Deus é contigo. Amém? Deus é conosco. Ele disse: nós passaremos por isso. Ele disse, Ele nos mostrou, Ele nos advertiu. E Ele está dizendo: olha, eu estou dizendo isso para quê? Estou falando para vocês, para que a vossa fé não enfraqueça, para que a vossa fé não titubeie, para que a vossa fé não se esmorone. Mantenha a sua fé. Por último, ele disse: e Ele nos enviaria
o auxiliador, que é o Espírito da verdade, o Espírito Santo, que nos auxiliaria em nossa missão de fazer Jesus conhecido no mundo. Logo, irmãos, nós não podemos desanimar nem olhar para trás, porque nós não estamos sozinhos nessa missão. Nós temos o Espírito Santo conosco. Amém? Ele disse: eu enviarei o Espírito Consolador, o Espírito Auxiliador, o Espírito da verdade. Eu enviarei para estar com vocês, para ajudar vocês. E Ele vai falar a respeito de mim. Ele vai ensinar a respeito de mim. E vocês também vão falar a respeito de mim, vão ensinar a respeito de mim. Ele está dizendo aqui no texto, para que o mundo me conheça. Jesus nos deu uma missão. A nossa missão é fazê-lo conhecido no mundo. Não conhecido dessa maneira, saber que Jesus existiu, não. Saber quem Ele é, saber qual é o caráter de Jesus, saber qual foi a missão dele, saber o que Ele fez por nós, o que Ele garantiu na cruz por nós. Saber que nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Nós precisamos mostrar isso para o mundo. Talvez muitos deles vão olhar para trás e não vão querer saber da nossa mensagem. Muitos deles vão nos perseguir, muitos deles vão nos criticar, muitos deles vão nos apedrejar, muitos deles vão virar a cara para a gente. Mas alguns nós vamos conseguir resgatar das trevas para a luz. Alguns nós conseguiremos trazer para o reino dos céus e vão deixar esse reino das trevas para lá. E nunca mais eles voltarão a ser escravos de Satanás. Jesus nos deu essa missão. E Ele está dizendo para nós: você não está sozinho. O Espírito Santo está aí com você. O Espírito Santo está aí contigo. Ele é o teu capacitador. Ele é o teu fortalecedor. Ele está aí ungindo você, para que você possa conseguir cumprir sua missão. No capítulo 15, começo do capítulo 15, que nós lemos aqui semana passada, nós vimos Jesus falando: eu sou a videira, vocês são os ramos, e todo aquele que está ligado em mim dá fruto, e muito fruto, e meu Pai é glorificado quando vocês dão muito fruto. Então o Senhor espera que nós venhamos dar muitos frutos. O Senhor espera que nós venhamos ganhar muitas almas. Ele espera que nós venhamos resgatar muitas vidas. Mas Ele não espera que nós façamos isso sozinhos. Ele está dizendo: eu deixei com vocês o Espírito Santo, e Ele vos capacitará, Ele vos fortalecerá, Ele vos dará autoridade, Ele vos dará sabedoria, Ele vai colocar até palavras na sua boca. Não está escrito isso na Bíblia? Olha, quando você chegar diante das autoridades, for questionado a respeito da sua fé, não se preocupe com o que você vai falar, porque o Espírito Santo vai, quando você abrir a boca, Ele vai falar através de você. E às vezes a gente está com medo, né? Você está com medo de evangelizar, você está com medo de falar de Jesus para alguém, você está com medo de compartilhar sua fé com alguém. Pare de ter medo, seja ousado, vá lá e fale. Ah, mas eu não sei falar. Quando você começar a abrir a boca, o Espírito Santo vai começar a encher a sua boca, vai começar a falar através de você vai ser usado para tocar vidas, para transformar pessoas, para curar o coração de pessoas, para trazer pessoas das trevas para a luz. Amém, queridos? Nós temos uma missão. Nós temos um chamado. O tempo que nós estamos vivendo é um tempo difícil, e não vai ficar melhor, vai ficar pior. Não sou agoreiro, só apenas creio na profecia. E a profecia de Apocalipse diz que vai ficar pior, né? Não sei se é agora, não sei se vai demorar mais um pouco, né? Não sei qual vai ser esse tempo, mas que vai ficar pior, vai. A perseguição vai piorar, vai. Vamos ser perseguidos. Queira Deus que nós sejamos arrebatados antes do negócio ficar bem estreito, né? Mas esse é outro assunto também que é bastante difícil de entender. Tem igreja que crê que vai ser arrebatado antes da grande tribulação, outros que crê que vai ser arrebatado depois da grande tribulação, outros que crê que vai ser arrebatado no meio da grande tribulação. Eu não quero nem entrar nesse tema aqui, porque o tema é complicado. Só sei o seguinte, né? A igreja vai ser arrebatada em algum momento, amém? Mas também fala que muitos passaram por perseguição. E será que nós estamos preparados? Será que nós estamos nos preparando para isso? Será que nós estamos fortalecendo em Deus para isso? Veio o Covid aí, né? 2 anos de Covid. Tem muito crente que já abandonou a fé só por causa do Covid, né? Tem muito crente que ficou em casa por causa do Covid e nunca mais voltou para a igreja, não é verdade?
E se pelo menos ele continua orando em casa, lendo a Bíblia e falando com Deus todo dia, glória a Deus por isso, amém. Mas às vezes não está fazendo nem isso. Agora ele só gasta tempo dele com novela, né, com série da Globo, com Big Brother, etc. E a gente está falando, Senhor, imagina quando chegar o tempo, né, da perseguição. Imagina quando o negócio ficar estreito mesmo. Jesus tem misericórdia de nós. Não é verdade? Porque os tempos são maus. E vão continuar maus. Até que o grande rei possa voltar e reinar sobre a terra. Amém, queridos? Vamos colocar de pé, vamos orar. Jesus falou: eles me odiaram sem razão. Eles me odiaram sem motivo. Mesmo eu fazendo tudo de bom, mesmo eu fazendo tudo que eu fiz, eles continuaram me odiando e odiando meu Pai. E assim farão com vocês também. No livro de Mateus, Jesus disse: olha, quando vocês forem perseguidos, injuriados, sofrerem violência por amor de mim, não fiquem tristes, fiquem alegres, porque assim também fizeram com os profetas que vieram antes de vós. Amém? Os profetas foram perseguidos. A maioria dos homens de Deus na Bíblia foram perseguidos pelo seu próprio povo, pela sua própria gente, por gente que conhecia a respeito de Deus, e os perseguiram, os maltrataram, os caluniaram, os apedrejaram, os prenderam. E Jesus falou: ó, vamos fazer a mesma coisa com vocês. Cortaram a cabeça de João Batista, apedrejaram Estevão, crucificaram Pedro, jogaram João em tonéis de óleo quente, decapitaram Paulo e várias outras coisas ruins, com tantos dos apóstolos que pregaram o Evangelho. Não tenha medo, não se perturbe se você estiver passando por dificuldade, provação, se você estiver sendo perseguido. Saiba que faz parte do pacote. É um preço que a gente tem que pagar. Não, esse preço não é para ser salvo. O preço para ser salvo ele já pagou lá. Mas é um preço de caminhar com Jesus. É às vezes sofrer o ódio desse mundo. Faz parte. Faz parte. E a gente precisa entender isso. Quando a gente não entende isso, tem muita gente que abandona a fé, abandona o Evangelho por conta disso. Ele vem para Cristo, ele vem para a igreja e acha que vai ficar tudo bem, né? E aí ele começa a passar por algumas provações, por algumas lutas, por algumas perseguições ali. Ele fala assim: depois que eu vim para a igreja, a coisa ficou pior. Depois que eu vim para a igreja, agora o negócio ficou mais difícil. Aguenta mais um pouco, irmão. Fica firme. Vai passar. Nenhuma luta dura para a vida toda. Não é verdade? Vai passar. Permaneça firme. Fica na presença. O Espírito Santo está contigo. Ele vai te dar força para você vencer. Ele vai te dar força para você ultrapassar as barreiras. Ele vai te dar força para você ser um agente propagador do Evangelho, para que você seja um embaixador de Deus, um embaixador de Cristo, para que você pregue com autoridade e ousadia. Ele vai te dar força, ele vai te dar coragem, ele vai te dar ânimo, ele vai te dar capacitação, ele vai te dar sabedoria, ele vai te dar unção. Peça ao Espírito Santo, diga: Espírito Santo de Deus, me encha, me use, transborde na minha vida, para que as pessoas possam ver o Senhor em mim. Amém? Se você está sendo perseguido, se você está sofrendo por amor ao Evangelho de alguma maneira, seja por alguém perto de você, algum parente, algum amigo, lá no trabalho, na escola, na faculdade, eu não sei, na sua rua, na sua família, se você quiser vir aqui na frente receber uma oração hoje, venha sem medo, eu vou orar por você. Vou pedir a Deus para que te dê força, para que te guarde, para que te proteja, para que te ajude nessa caminhada. Eu sei que não é fácil, eu sei que é difícil, mas você não está só. Amém? Tem alguém que quer vir? Se alguém quiser vir, nós vamos orar nesse momento por você. Não? Amém? Então oremos no nosso lugar mesmo. Feche seus olhos, fale com Deus. Senhor amado, aqui estamos na tua presença. Senhor, nós queremos nos apresentar diante de ti.
Queremos te pedir, Pai, que o Senhor nos ajude a permanecer fiéis, a permanecer de pé, Senhor. Mesmo às vezes sendo humilhados, criticados, às vezes perseguidos, pessoas que se levantam contra nós, que nos odeiam sem motivo, sem razão. Tem misericórdia de nós, não nos deixe olhar para trás, não nos deixe desanimar, não nos deixe desistir, não nos deixe perder a fé, não nos deixe perder, Senhor, a motivação, não nos deixe perder, Senhor, a graça, o renovo, a unção que está em nós. Por conta disso, nós sabemos que não vamos agradar ao mundo, Senhor. Sabemos que o mundo não vai ficar alegre conosco, o mundo não vai bater palma para nós, o mundo não vai nos honrar, pelo contrário. Aqueles que amam o sistema desse mundo, eles vão nos odiar. Mas nós cremos em Ti que ainda muitos deles virão para enxergar a verdade do Evangelho e se converterão. Que o Senhor nos use, que o Senhor nos dê autoridade, que o Senhor nos dê estratégias, que o Senhor nos dê unção, que o Senhor nos dê palavras de sabedoria e de autoridade, para que possamos trazer essas pessoas à verdade do Evangelho, para que eles possam se converter e sair do reino das trevas para o reino da Tua luz. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Leva-nos em paz aos nossos lares hoje, Pai. Que tenhamos, Senhor, uma semana abençoada, uma semana de bênção, de paz, de alegria. Que o Senhor nos proteja de todo ataque do maligno, que o Senhor nos proteja de todo ataque do mal, qualquer pessoa usada pelo inimigo para tentar nos distrair da nossa caminhada cristã, para tentar nos tirar do foco, do objetivo, para tentar nos fazer para voltar atrás. Que o Senhor repreenda em nome de Jesus, nos dê força para resistir, para permanecer fiel, para permanecer de pé, para honrar o nosso chamado, o nosso ministério até o finalzinho, em nome de Jesus, para que possamos dizer como Paulo: terminei a carreira, guardei a fé, em nome de Jesus. É isso que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Acenda a sua mão, receba a bênção nessa hora. Depois a gente vai declarar aqui o nosso tema anual, em nome de Jesus. Vamos lá? Senhor, que o grande amor de Deus, o Pai, que excede todo entendimento, que a graça superabundante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces e maravilhosas consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre todos vós, sobre vós permaneçam, desde agora e para todos sempre, e todo o povo de Deus diga amém. 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 Vamos dizer lá bem forte, levanta sua mão e profetiza: 2022, uma nova igreja para um novo tempo. Mais uma vez, 2022, uma nova igreja para um novo tempo. Glória a Deus. Cumprimente seu irmão com a paz do Senhor. Deseja para ele uma semana abençoada, em nome de Jesus. Amém? Amém.